No livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 1 a 9. Hoje eu quero falar sobre a visão de Isaías. Poderia botar também um outro tema, uma vida transformada. Essa leitura que vamos fazer aqui aconteceu mais ou menos a uns 739 a.C. Passaram-se os anos e esta visão de Isaías, ela é viva para os nossos dias também hoje. Leia comigo, no ano, Isaías 6, de 1 a 9, acompanha aí. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam diante dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Não. Toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Pai querido, nós queremos nesta manhã trazer esta palavra para o teu povo que está aqui reunido. E eu queria que o teu Espírito Santo, junto comigo, pudesse glorificar o nome do nosso Pai Celestial. Por isso, Senhor, venha falar conosco nesta manhã, nesta palavra que temos para esta manhã. Amém e amém. Tome assento. Em Isaías, no capítulo 6, versículos de 1 a 9, nós lemos sobre os passos dados pelo profeta Isaías, que levaram ele a receber a bênção de Deus. Quais são esses passos que Isaías deu? Quais são as etapas que Isaías deu? Nós vamos meditar aqui juntamente e também cuidadosamente nesse texto, nesses versículos. E você notará aqui, em primeiro lugar, Isaías deu o primeiro passo, que foi a contemplação. E é muito importante quando podemos contemplar o que Deus coloca diante de nós. E no versículo 1, Isaías diz: eu vi o Senhor. Toda a experiência cristã, ela começa com uma visão do Senhor. E é tão interessante que Isaías estava adorando no templo, vai dizer o texto aqui, quando de repente ele foi dominado por uma incrível sensação de presença de Deus no lugar. Às vezes você entra na igreja e não sabe, ou não pressentiu que você está adentrando no lugar onde está a presença de Deus. E quando você entra no lugar onde está a presença de Deus, toda a distração é deixada de lado. Desliga-se o celular, deixa as conversas de lado, preste atenção, porque você está num ambiente sagrado, num ambiente onde Deus se faz presente. Você crê que o Senhor está aqui? Eu já senti desde quando adentrei a este templo, que o Senhor, nosso Pai eterno, já estava aqui. Então eu não posso perder esses momentos de estar na presença de Deus. Esta, meus irmãos, é a nossa necessidade hoje, de ter uma revelação de nosso glorioso Senhor. E muitas das vezes nós entramos no templo, andamos para lá, andamos para cá, conversamos com A, conversamos com B, nos desligamos de tudo, mas quando você chegar à casa de Deus,
Tenha na mente e no coração: eu estou indo para adorar a Deus, eu estou indo para estar na presença de Deus. Quando isso for uma razão lógica na nossa vida, você jamais sairá do culto sem uma resposta de Deus. Observe os versículos de 1 a 5. Primeiro, ele viu Jesus Cristo em sua glória pré-encarnada. Ele diz: eu vi ao Senhor, isto é, ele viu a glória que era sua, de Cristo, antes de ele vir à terra como Senhor e Salvador. Ele diz: eu vi ao Senhor. E o profeta João, o apóstolo, em 12:41 da sua epístola, do seu livro, ele diz assim: Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Isso é João que está dizendo. E no capítulo 17, versículo 5, Jesus disse assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, com aquela glória, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então observe que ele tinha uma glória antes de vir à terra. Isaías, há 49 antes de Cristo, ele viu o Senhor nessa glória. Glória ao Senhor Jesus. Que visão maravilhosa teve Isaías. Ele viu o eterno Filho de Deus, que era e é um com o Pai e com o Espírito Santo. Isso ele viu lá na criação. Ele diz assim em Colossenses, Paulo, capítulo 1, versículo 15: o qual é a imagem do Deus invisível, se referindo a Cristo, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Isaías vê essa glória. E depois você vai ver que também na redenção, diz que havendo Deus falado de muitas e muitas maneiras, ele diz que agora o Senhor, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem em pessoa, ou da sua pessoa, ele, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Então ele viu a glória do Senhor. Mas uma coisa interessante que está no versículo 1 ainda, é que ele viu o reinado. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele viu o Senhor reinando nesta visão dele. E é tão interessante porque o trono terreno estava vazio, porque o rei Uzias acabara de morrer. E quando o rei morre, ele vê a visão do rei que está reinando. Glórias ao Senhor Jesus. Como é maravilhoso saber nesses dias de que, diante de tantas incertezas, existe um trono no céu, onde o nosso Rei eterno está reinando. Por isso que o salmista diz: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, é um trono que não tem fim. Além disso, ele viu o Senhor ser adorado. Isso é muito importante, porque no versículo 1 e 2 ele diz: eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Ele viu ali que, no versículo 2, que os serafins estavam em volta do trono, dizendo: santo, santo, santo é o teu nome. Ele viu o Senhor sendo adorado. E o que é que eu e você viemos fazer numa consagração como esta? Nós viemos adorar o Senhor que está sentado no sublime e alto trono. Glória ao Senhor. Veja que os seres angelicais rodearam, com uma homenagem àquele que é o seu rei, o seu Deus, aquele que é o único e digno de nossa adoração. Por isso, quando João diz: eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, milhões de milhões e milhares de milhares, e ele diz assim: e eles estavam lá rendendo graças ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. Então, nesta visão,
Isaías está vendo o Senhor sendo adorado. Ele também viu a sua pureza e santidade. Ele diz que os serafins clamavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles clamavam por causa da pureza e por causa da santidade do Senhor. Mesmo os seres angelicais, celestiais, tiveram de cobrir seus rostos. Tão ofuscante era a terrível pureza do Senhor. Glórias ao Senhor. Moisés foi ao monte, pediu para ver o rosto do Senhor. Quero ver o Senhor. O Senhor disse: fica lá atrás da rocha, eu vou passar. E quando eu passar, tu me olha pela fenda da rocha e tu vai me ver, vais me contemplar. E o Senhor, diz a Bíblia, que ele passou e Moisés viu ele pelas costas. E o texto vai dizer que o Senhor ainda colocou a sua mão. E quando Moisés desce do monte, ele vem chegando perto do arraial de Israel. O povo não podia olhar para o rosto de Moisés, porque estava uma glória. Porque ele contemplou, ele viu o Senhor. E ele não viu face a face, ele viu pelas costas. Da pureza e da santidade que é o Senhor Deus, a quem eu e você, em que nós servimos. E o povo disse: Moisés, não podemos olhar para o teu rosto. Aleluia. Como eu gostaria que você tivesse essa experiência de ver ao Senhor. Eu vi ao Senhor. Tem momentos que você está de joelhos, ou em casa, ou aqui na igreja, e você está orando e você sente que parece que alguém se ajoelhou do seu lado. Você sente uma presença tão meiga, tão pura, tão gloriosa, que você sabe que é uma glória que não é terrena, é uma glória que é celestial. E você não quer que essa presença se afaste do seu lado. Você não consegue ver com seus olhos físicos, mas espiritualmente você sabe que a glória do Senhor está ali do seu lado. E Moisés teve que colocar um véu, um pano, simplesmente porque ele viu o Senhor. Uma das coisas interessantes nos versículos 3 a 5, que ele viu o seu poder. A Bíblia diz que o Senhor é todo poderoso. Diz que, então eu vi, e eu disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E diz: e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Ele viu todo o esplendor e o poder do Senhor. Mas ele viu também a sua majestade. Porque no versículo de número 5, então disse eu: ai de mim que vou perecendo. Mas os últimos trechos desse versículo diz: e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Viram o Rei, ele viu a sua majestade. Se você visse a majestade de Deus, numa visão que Deus porventura viesse a te dar, ou se você fosse arrebatado ao céu e observasse a glória e a majestade de Deus, jamais você perderia tempo com qualquer coisinhas aqui passageiras. Você daria tudo para não perder a ida tua, o teu translado para a glória. E ele teve uma visão, um vislumbre da sua futura glória. Ele diz: porque toda a terra está cheia da sua glória. Hoje, para os nossos dias, isso parece não é verdade, porque o mundo está cheio de corrupção. Toda a terra está cheia da sua glória. Não, ainda tem muita coisa aqui neste mundo, mas vai chegar o momento que eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus, e diz que toda
toda a terra vai ser transformada, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. E o versículo 10 vai dizer: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Esse foi o primeiro passo, a primeira etapa. Isaías viu ao Senhor. Quando você tem uma visão do Senhor, você é mudado completamente. A sua vida não é a mesma. Como é que eu vou ver ao Senhor? Venha para a oração. Dedique tempo para a oração. Se você quiser fazer um exercício físico, você é obrigado a marcar um horário ou ir para uma academia, senão você não faz. Você tem que se disciplinar para fazer isso. Se não, você não marcar um momento de oração, marcar aquele horário para orar, aquele dia da semana para jejuar, você passa a semana e os anos e você não faz nada. Mas quando você ver a glória do Senhor, você não quererá perder nenhum minuto, nenhum dia, sem participar desta visão gloriosa da glória do Senhor. Mas qual foi o segundo passo que Isaías deu? Foi a convicção. Isso aqui é maravilhoso. O profeta experimentou uma profunda convicção de pecado. Porque você tem a visão do Senhor, e quando você tem a visão do Senhor, você tem a visão de você também. Veja o versículo 5, ele diz: ai de mim. Ele gritou: ai de mim, que vou perecendo. Ele quis dizer: eu estou arruinado. Por quê? Veja o versículo 5. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Então a única coisa que produzirá uma consciência do pecado é uma visão do Senhor. Quando você não vê mais o Senhor, quando você não sente mais o Senhor, o pecado não dói, ele vai ficar sempre te escravizando. Mas diz o texto que ele então gritou: ai de mim, que vou perecendo. Por quê? Porque ele viu ao Senhor, e ele, vindo à pureza do Senhor, a majestade do Senhor, veio uma convicção. Foi a segunda etapa para ele ser abençoado, foi a convicção. Deixa eu lhes dizer uma coisa: Jó desprezou a si mesmo quando no capítulo 42, versículos 5 e 6, ele disse: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. E o versículo 6, ele disse: por isso me abomino, me arrependo na cinza. Porque quando você vê o Senhor, vem a convicção de você: estou certo? Estou agindo certo? Estou bem diante do Senhor? Quando Pedro implorou ao Senhor para deixá-lo, diz em Lucas 5,8: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Precisamos da visão do Senhor. E João, quando diz lá em Apocalipse que ele teve a revelação e viu a majestade do Senhor, ele disse: quando eu vi, eu caí a seus pés como morto. Ele desmaiou, porque ele viu a glória do Senhor. A convicção de pecado foi tão forte que ele caiu. Veja quão pecadores nos vemos à luz da pureza de Deus. Quando você está bem, lendo a Bíblia, estudando, meditando, quando você está espiritualmente orando, comungando, participando da ceia regularmente, certinho, você sempre, quando o pecado apontar ou acender uma luz vermelha, você verá que você precisa mudar, porque o Espírito do Senhor, a visão que tu tem do Senhor fará isso. E nós descobrimos com Isaías que o pecado separa de Deus, pois a palavra aqui, arruinado, ou então desfeito, que é na Bíblia King James, diz isso, deveria ser lida literalmente como cortado. Veja o versículo de Isaías 59, 1 e 2. Se puder botar na tela, coloque para mim, eu estou correndo um pouco aqui. Disse o profeta Isaías no capítulo 59, 1 e 2: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E ele diz: nem o seu ouvido está agravado para que não possa ouvir. Mas, olha o versículo 2: mas as vossas iniquidades, ele diz, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Ele diz: e os vossos pecados encobrem o seu rosto
para que vos não ouça. Precisamos ter a visão de Deus e precisamos ter a convicção de que se tem algum pecado na nossa vida, essas iniquidades, esses pecados nos separarão de Deus. Ele diz: os vossas iniquidades encobrem o seu rosto, separa de Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não ouça. Aí eu e você vamos clamar, mas os nossos pecados estão aqui dentro de nós, e nós sabemos e conhecemos os nossos pecados e continuamos pecando. Mas quando tivermos a visão de Deus, entrará a convicção de pecados, e nós sabemos que se nós não nos ficar livres desses pecados, eles nos separarão de Deus. Eles encobrirão o rosto de Deus de nos responder. E em Mateus 27:46 nós temos uma ilustração significativa do poder do pecado para separar de Deus. Quando aquele que não conheceu o pecado, diz a Bíblia, suportou essa separação por nós. Veja, o Senhor diz lá em Mateus 27:46, e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, ele estava sobre a cruz, pregado na cruz, ele diz, Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Aqui a gente vê essa ilustração significativa. Deus no trono, ele tira o olhar de Jesus quando Jesus está na cruz, porque os seus pecados e os meus pecados estavam sobre ele. E ele, quando vê Deus num pensamento meu aqui, virar as costas e não suportar ver aquilo, porque Deus é puro, ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Eu preciso de ti agora. Então aqui está uma ilustração muito forte, significativa do poder do pecado para separar de Deus o homem. O que então devemos fazer com o nosso pecado, pastor? O terceiro passo é a vontade, a hombridade de confessar os pecados. Primeiro tem a visão do Senhor, você viu o Senhor, nasce uma convicção, porque o Senhor é puro, então eu preciso saber que eu não estou certo, eu estou em pecado. Se eu estou em pecado, qual é o passo que eu tenho que fazer, pastor? Para ser abençoado por Deus, você tem que dar o passo da confissão. Precisa confessar esse pecado, não a qualquer um. Você tem o seu líder espiritual para procurá-lo e confessar o seu pecado. E você tem Deus para dizer para ele. Veja no versículo 5, nós lemos que Isaías disse, eu sou impuro. Esta é a única maneira de se livrar do pecado, é confessá-lo. Não adianta tomar a ceia, não adianta vir aos cultos, não adianta pregar, não adianta ficar aqui e estar com a vida em pecado. Eu, como pastor, como líder aqui da igreja, eu não posso ver esses pecados, mas eu sinto que tem amarro na igreja, que a igreja não flui, que a glória de Deus não desce, porque às vezes tem alguém que está tomando ceia, que está na igreja pregando, que está cantando, mas está em pecado. Precisa ter a visão de Deus, precisa sentir a convicção de que está em pecado, e quando tem essa convicção, precisa confessá-lo. Isaías disse, então eu disse, ai de mim que vou perecendo. Claro, se você está em pecado, você vai perecer. Mais cedo ou mais tarde, o pecado não ficará no meio da congregação dos santos. Vai chegar o momento que Deus vai tirar. Deixa eu lhes dizer uma coisa essa manhã. Ou você confessa os seus pecados e se livre dele, ou toda a congregação do Senhor saberá. Então disse eu, ai de mim, eu sou um homem de impuros lábios, eu habito no meio de um povo de impuros lábios.
Então o pecado deve ser, primeiro, reconhecido. Reconheça, se você está em pecado, não tome ceia, porque você vai tomar para a sua própria condenação. Então, primeiro, reconhecido, o pecado deve ser. Segundo lugar, ele deve ser confessado. E depois, abandonado. Reconhecido, confessado e abandonado. Estava orando a Deus, o Senhor disse, fala isso na consagração. Tu queres a minha glória na igreja? Tu queres a manifestação dos dons espirituais e gente sendo batizados com o Espírito Santo? Não tema em falar isso para o meu povo. Não tema em falar isso para a minha igreja. Está certo, Senhor. A igreja não é minha, é a tua igreja. Por isso ele disse a minha igreja. Não podemos cobri-lo. Você não pode cobrir o seu pecado. Provérbios 28, 13, coloque na tela. E eu quero que você coloque para quem está em casa me ouvindo também. Provérbios 28, 13, o que é que diz? O que encobre as suas transgressões, o que é que diz? Nunca prosperará. Diga comigo, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Parou o versículo aí? Qual é a continuação? Mas o que confessa e deixa. Confessar e continuar pecando, e vai em confessa e continua pecando, não está certo. Confessa o seu pecado e deixa. Aleluia. E alcançará o quê? Misericórdia. Quem é o Deus misericordioso? É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Deus, o nosso amado, o nosso Pai, o glorioso Senhor. A obra de Deus está sendo prejudicada porque os cristãos estão carregando consigo pecados não confessados. Observe que o pecado constante de Isaías tinha a ver com os seus lábios, e que a sua confissão não era geral, mas era uma confissão particular. Ele não disse, ai de mim, sou um pecador. Não, ele confessou ao Senhor o pecado específico, pelo qual se sentia convencido. Ele disse, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. O problema dele eram os lábios impuros. Mas vem o quarto passo. Quando você confessa, vem a limpeza. Vem a limpeza. Você vai ficar completamente limpo. Porque a hora que o Senhor passar o seu sangue e purificar o seu pecado, você vai ficar como se nunca tivesse pecado. Porque Ele vai limpar você totalmente dos pés das plantas dos pés à cabeça. Então o quarto passo é a limpeza. Observe o versículo 6 e 7. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão o quê? Uma brasa viva. Ele tirou essa brasa viva da onde? Do altar de Deus. E com ela tocou o quê? A minha boca. E diz, eis que isso tocou os teus lábios. E o que é que diz o versículo? E a tua iniquidade foi tirada. Será que o anjo do Senhor não tem que passar aí com a tenaz na boca de algumas pessoas? Murmuradeiras, faladeiras, cheias de opiniões. Que a pessoa comete um errinho lá, ele já espalha para o outro e vai ver depois não era verdade, era uma fake news. Será que o anjo do Senhor não tem que pegar uma brasa viva e queimar os dedos de alguém assim para ele não ficar mandando mensagenzinhas aí no zaps, no WhatsApp? Os serafins representam o Espírito Santo. A brasa viva fala do precioso sangue de Jesus. E o altar fala do Calvário. É por isso que quando você vê
o tabernáculo, você vê que quando você passa para o átrio, que você entra pela porta, são 4 cores que tem aquela porta ali de pano, que você entra, a primeira coisa que você vê é o altar. E aquele altar de sacrifício ali representa Jesus. Quando você veio para Jesus, que você aceitou Jesus, a primeira coisa que você vê é Jesus, o sacrifício dele para perdoar os teus pecados. Deus exige, meus irmãos, que nós sejamos purificados. É quando confessamos nossos pecados que o Espírito aplica o sangue que foi derramado no Calvário e nós somos então purificados. Visse o que João disse lá em 1 João 1:7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão com os outros. Mas em outra tradução de Bíblia diz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho, Jesus Cristo, nos purifica de todo o pecado. Deus exige servos limpos, porque Ele não pode usar instrumentos impuros. Deus exige servos limpos, porque Ele não pode usar homens impuros. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos, disse Paulo, de toda a imundícia da carne e do espírito. Ao confessarmos os nossos pecados ao Senhor, nós seremos capazes de desfrutar dessa presença de Deus, dessa comunhão íntima com Ele. E a quinta etapa, o quinto estágio aqui é o desafio. E no versículo 20, depois que ele faz tudo isso, que ele confessa, abandona, ele diz no versículo 5, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Agora eu purificado, pronto, eu digo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus só pode usar aquele que é purificado. E Isaías só ouviu a voz de Deus depois de experimentar a purificação. Você não vê Deus mais, ou não ouviu mais Deus falar com você, é hora de você ver se não tem alguma pendência aí. Deus está querendo homens e mulheres que Ele possa comissionar, equipar para a sua obra. Há uma necessidade desesperada hoje daqueles que estão dispostos a colocar suas vidas totalmente à disposição do Senhor. Era 5 horas da manhã, toda sexta-feira, nós estamos aqui com um grupo de obreiros aqui na igreja, das 5 às 7, direto. Sábado. Não estamos mais na sexta-feira das 10 às 11. Viemos para a igreja 5 horas da manhã, das 5 às 7. E como é bom. Eu estava orando aqui, Deus me deu uma revelação na hora. E eu cheguei em casa e disse, graças a Deus, já sei o que eu vou fazer. É muito interessante isso aqui. Você saber de que depois de tudo isso aqui você tem um desafio de ouvir o Senhor te chamar. E o sexto passo, eu vou encerrar, a consagração. Observe o versículo 8. 2 coisas que Isaías fez quando ouviu o chamado de Deus. Ele diz no versículo 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei, quem há de ir por nós? Então eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele se dedicou ao Senhor e disse, eis-me aqui. E a segunda coisa que ele fez importante aqui foi, ele se decidiu ao serviço quando ele diz, envia-me. É tão bom quando nós, pastores e obreiros, saibamos que Deus nos chamou e nos enviou. Eu não tenho problema nenhum de delegar autoridade, delegar tarefas. Não tenho problema nenhum se um membro meu ou um obreiro meu, Deus usa ele poderosamente e ele é um vaso, um instrumento na mão de Deus. Eu não tenho ciúme, não fico dizendo, ai meu Deus, toda a glória para ele. Não. Deixa Deus usar ele e pode ser usado. E glória a Deus, não tenho esse ciúme. Porque eu fui chamado por Deus para um tempo e para um ministério. E quem deu não foi homem, foi Deus. Então não tem que me preocupar. Então não te preocupe se Deus está te abençoando e tu estás dando os passos certos
E quando você erra, todos nós erramos, eu e você erramos, mas demos uma marcha ré, confessamos nossos pecados e prosseguimos. Se você está fazendo isso, dê glória a Deus, não te preocupa com os embates no percalço do caminho, porque Satanás, ele não é bonzinho não. Satanás continua tentando, azucrinando a nossa vida. Mas se você está bem com Deus, ele também tem um anjo acampado ao teu redor. Ele também está com você. Então não te preocupe, Deus vai sempre te dar o livramento. O Senhor nos quer. Antes de querer o nosso serviço, primeiro sirva ao Senhor, depois Ele vai te enviar. Ele quer nós primeiro, depois o que nós vamos fazer para Ele. O que adianta eu me atarefar, correr, fazer tanta coisa, construção, e nunca para de construção aqui no campo de Florianópolis, nunca para de fazer telhado nas igrejas, acaba um, aparece outro, e eu estou 9 anos aqui para 10 anos, só fazendo telhado de igreja, e não dá para terminar a sede, e atendendo congregação e reclamação lá e de cá. Estou correndo, o que adianta eu correr lá e depois vir aqui pregar para a igreja, mas não ter o meu tempo com Deus? Primeiro é Deus, as outras coisas que caia, que rebente. Mas primeiro é a minha comunhão com Deus. Porque eu sei que tudo que acontece na minha vida e porque eu estou aqui, é porque foi Deus quem me botou aqui. Então se você está lá naquela igreja, naquele lugar, saiba que é por um tempo e foi Deus que te colocou lá. Ninguém tirará você de lá. Só vai sair você de lá se você não estiver com Deus, obedecendo a Deus. Aí o Senhor, depois que tudo acontece, o Senhor dá a comissão para ele. Vai e conte isto a este povo. Porque quando Deus nos chama, Ele nos chama para isso. Então fale sobre Jesus, fale sobre Ele. Brilhe a tua luz, obedeça ao ID de Jesus, diga a um parente, a um amigo que Jesus quer salvá-lo, que Jesus quer levá-lo ao céu, mostre-lhe o caminho da salvação, diga, venha para Cristo, faz a tua parte e Deus vai te abençoar. Por isso essa noite, nesta manhã, eu quero deixar essa palavra com você. Tenha uma visão do Senhor. Como é que eu vou ter uma visão do Senhor? Venha para a oração, meu irmão. Chega na igreja, não te assente. Chegue na igreja, mas eu não posso orar de joelho, irmão. Faça como o pastor Gentil. Pode ver, ele está sentado, mas ele está ali orando, glorificando a Deus, e orando, está sentado, mas está orando. O ruim é a gente ver gente andando na igreja para lá e para cá, conversando e começa o culto. E hoje nós fizemos um acerto com a igreja aqui em Florianópolis, na sede, de que até o final do mês, todo domingo, nós vamos ter 1 hora de oração antes do culto. Mesmo que vai alguém ali no instrumento, no instrumento, outro ali no instrumento, ali, pam, só. Eu não quero saber disso. Eu quero dobrar meus joelhos 1 hora antes, e eu vou me ligar com Deus, e eu vou pedir a bênção para o culto da noite. Ah, mas todo mundo está sentado, todo mundo, mas você não. Você não é todo mundo. Dobra teu joelho. Se hoje você quer orar 1 hora comigo e com aqueles 70 irmãos que levantaram a sua mão no culto de domingo passado, então venha comigo aqui às 17 horas, eu estou de volta ali, de joelhos dobrados. Você vai ver uma cabeça branca ali, é eu que estou ali dizendo para você, eu estou aqui, venha comigo. Porque hoje Deus tem glória, hoje Deus tem resposta para você, hoje Deus tem bênção para teu filho que está lá longe, hoje Deus vai te dar vitória. Fica em pé em nome do Senhor Jesus.